tarde! Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro do Chá de Price. O nosso chá que não é aquele, né, de bebê, e sim o nosso chá aqui, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ó, ganhamos um quadrinho. Ganhamos um quadrinho, ó. Que bonitinho, vai ficar aqui agora como um marco, né, das nossas primeiras séries aqui, as séries que estão indo, as gravações aqui estão indo para o YouTube. Então, se você está assistindo pelo YouTube, já aproveita para se inscrever no nosso canal. É um canal que está começando aí a todo vapor. Nós já tínhamos ele, mas agora nós estamos alimentando com conteúdos, realmente, conteúdos novos. Então, se inscreve nele para não perder os nossos vídeos e aproveita para acompanhar a nossa série de Chá de Price, que é uma série aí específica para levar o conhecimento realmente um pouco mais detalhado sobre a questão de precificação, né? A capacitação em relação à precificação, ok? Nos conteúdos anteriores, se você perdeu, reforço, volta lá nas outras aulas, tá? Nós tivemos 2 encontros anteriores, esse é o nosso terceiro encontro do Chá de Price, conhecimento, habilidades e atitudes na precificação, tá? Então, no primeiro conteúdo, nós falamos, no primeiro encontro, foi falado sobre a questão de você conhecer e entender o que realmente é o preço, né? O que compõe o seu preço, entender qual é cada parte ali, o que realmente... para que serve, né? Como utilizar, como analisar cada item ali da sua precificação, cada partezinha da sua precificação. No segundo encontro, nós falamos sobre os erros que muitas pessoas cometem, né? E nem sabem, nem, né? Fazem ideia que estão cometendo, que são aqueles erros básicos de ou precifica só com base na concorrência, ou precifica só com base em custos, ou não faz a composição do preço, a decomposição, né, do que é o próprio preço, esquece de considerar uma série de fatores, né, ali, seja tributos, impostos, enfim. Essas são algumas questões que nós trabalhamos nos 2 últimos encontros. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão das melhores práticas. Existem algumas formas mais utilizadas na precificação. 3 delas são precificação por custos, que é aquela precificação onde leva-se principalmente em consideração quais são os custos do produto, ou seja, aquele produto quanto custou para aquisição ou para confecção, para fabricação dele, e em cima desse valor aplica-se margens de ganho. Então, essa é uma possibilidade de precificação por custos. Tem outra, né, forma muito utilizada, que é a precificação com base na concorrência, ok? Que é aquela precificação em que você tem ali análise e conhecimento dos seus custos, só que você se baseia mais em relação ao que o seu concorrente, ao que já existe no mercado. Nessa precificação, o que acontece? Muitas vezes o empreendedor, as empresas, elas levam tão a sério a questão da precificação de estar igual, de estar semelhante ali ao seu concorrente, que tiram um pouco o foco em relação a margens de ganho e a custos. Muitas vezes acabam trabalhando ali ou no ponto de equilíbrio em determinado produto, apenas realmente para manter ele no mercado, pensando nessa questão de apenas acompanhar concorrência. Pode ser utilizado para um produto mais estratégico, um produto, de repente, por uma ação estratégica momentânea, tá? Mas existe esse tipo de precificação. A terceira precificação, muito utilizada também, é a precificação com base, não só, né, em concorrência e não só com base em relação aos custos, mas com base no seu valor ofertado. E o que é isso? Com base no valor, nos diferenciais. Você tem ali o seu preço de concorrente e você avalia o que você tem de diferencial em relação a ele. Não, eu quero ser diferente, eu tenho produtos que são mais caros, produtos que são de marca, produtos que têm um valor agregado maior, e você precifica o seu produto com base nesses diferenciais. Essa questão de posicionamento, de precificação de acordo com o que você, né, os seus diferenciais, está muito ligado com relação a posicionamento estratégico mesmo. São aquelas pessoas, aqueles empreendedores que já entendem quais são, né, as suas posições dentro do mercado, como ele quer ser visto, e em cima disso ele coloca o preço no seu produto e o preço no seu serviço.
O ideal, na verdade, é que você tenha um mix. E é esse o diferencial que eu vou ensinar aqui, tá? Então continua aqui, fica aqui nesse vídeo comigo que você vai entender o porquê que eu falo muito da questão de estratégias e o mix faz todo sentido nisso, o mix estratégico. Quando você se baseia apenas no custo, aquilo que nós falamos, você fica simplesmente ali vedado a saber se realmente o mercado vai ter aceitação, se o público que você realmente quer vender vai estar de acordo, vai aderir àquele preço. Quando você se baseia apenas na concorrência, você fica à mercê de repente não ter um ponto de equilíbrio aí dentro sustentável, né? Uma margem satisfatória. E quando se precifica apenas com base no valor, você esquece das outras duas questões. Então, o mix ideal é aquela precificação inteligente, é aquela precificação estratégica que eu ensinei lá no primeiro encontro, que eu fiz a decomposição dela. Ou seja, você precisa ter dentro da sua precificação praticamente todos esses pontos. Existem outras formas de precificar, além dessas três principais? Existem. Você pode ter visto, pode já ter ouvido, ou pode ter até mesmo utilizado, por exemplo, precificação por markup, né? A precificação por markup é um índice, um indicador dentro do seu negócio que você vai encontrar a partir de análise das suas despesas, das suas receitas, dos seus custos, e com isso você consegue encontrar qual é o seu markup. Porém, o markup, ele é muito mais interessante de ser utilizado como um parâmetro para a precificação do que utilizado ali de forma fixa. Algumas empresas utilizam, colocam lá o valor, né, o indicador e multiplicam os seus custos, os seus preços em cima daquilo ali para chegar no seu preço final. Porém, quando você utiliza apenas o markup para tudo, o mesmo markup, o mesmo indicador para todos os seus produtos, você pode ter situações em que você deixa de vender porque ou você elevou muito um preço e o mercado não absorve, ou você deixa de ganhar porque você aplica aquele mesmo indicador e não se atenta à possibilidade de estar elevando até um pouco mais, multiplicar um pouco mais, né, a crescer a sua margem de ganho em cima de alguns determinados produtos e serviços. Se for utilizar o markup, tenta passar um pente fino depois em tudo ou nos principais, né? Faz aquela classificação de produto estratégico, faz uma curva ABC, de repente aí dos seus produtos, dos seus serviços e avalia com um pouco mais de atenção, né? Coloca alguns critérios mais específicos em alguns produtos que você entenda que tenha mais potencial ou aqueles produtos que sejam um pouco mais delicados aí dentro do seu negócio. Então, também existe, né, essa forma de precificação do markup e existem muitas outras, né, variações em relação à precificação, mas vamos focar nessas aqui para ficar mais fácil, tá? Então, o que seria esse mix ideal? A composição de todas essas questões, você ter conhecimento de quanto realmente é o custo do seu produto, você entender, né, de repente qual é o seu markup aí dentro do seu negócio, as duas coisas acabam sendo ali meio que informações paralelas, né, que você constrói. Você entender qual é o seu posicionamento, definir qual é o seu posicionamento estratégico, seja para um produto, para um serviço ou posicionamento estratégico para o seu negócio. Alinhar tudo isso, todas essas informações e fazer a equiparação com relação à concorrência, aceitação de mercado. O mix ideal, você precisa colocar dentro dele, coloca assim, pensa na sua mente. A minha precificação ela é feita de estratégias, fatores internos e fatores externos. Os fatores internos são exatamente essas questões de custos, despesas, meus indicadores, meu markup, meus índices, meu ponto de equilíbrio, minha capacidade produtiva, tudo isso fator interno. E os fatores externos são concorrência, a parte geográfica da onde você quer atingir, ou seja, onde estão os seus clientes, aonde está o seu público, qual é o perfil deles, o que realmente eles gostam, o que eles prezam, qual é a questão de as particularidades em relação, de repente, à economia do local, do seu público. Você precisa considerar tudo isso dentro de um mix. Esse mix vai te dar mais assertividade em relação à sua precificação. Nossa, Luciana, mas falando assim parece algo super complexo de fazer, é muito trabalhoso, é melhor eu continuar levantando o dedinho para cima aqui, sentir para que ela tá soprando e ir junto. Calma, não é tão trabalhoso assim quando a gente pensa no fato de que a precificação, quando ela entra nesse circuito, nesse ciclo da precificação estratégica, da precificação
consciente, né, uma precificação inteligente, ela já se tornou um processo. E processos, você precisa rever alguns ajustes de vez em quando, mas ele anda ali. Você precisa fazer manutenção das informações e estar atento, né, à periodicidade que você vai fazer, um reajuste, uma avaliação, uma análise e a gestão dessa precificação. A princípio, dependendo do número de produtos do seu portfólio dos produtos que você ofereça, pode sim ser um pouco mais intenso o trabalho dessa precificação, dessa organização. Porém, com o tempo, a ideia é que você faça dessa precificação um processo certo, assertivo aí, né, focado realmente para resultados, onde você passe realmente ali só alguns ajustes, um pente fino no que está acontecendo, que você comece daí a olhar mais para a questão de indicadores realmente de mercado, o que subiu, como que estão as variações, que você tenha pesquisas frequentes dentro do seu negócio e que você simplesmente faça manutenção ali do que dá e do que não dá, ok? Dentro dessa precificação estratégica também, você precisa ter ali dentro fatores econômicos, né? Por exemplo, nosso cenário atual. Poxa, a gente vai no supermercado um dia, para quem trabalha com insumos, isso é muito mais impactante, né? A gente vai no supermercado um dia e o preço de um produto, de um ingrediente tá X, você volta na semana seguinte, já aumentou 10%, aí na outra semana pode ser que de repente tenha dado desconto, mas na sua escala, na sua média aí de custos, o seu produto acaba tendo uma elevação muito alta e você não contemplou. Então, tenha também dentro da sua precificação, ou pelo menos aí na sua mente, na sua consciência, que você precisa ter essas margens, esses espaços aí, onde se tiver oscilação dos seus produtos que você compra para revenda ou dos insumos de matéria-prima, você vai ter condições de arcar sem precisar passar por aquele reajuste semanal, porque é muito chato, tanto para quem empreende, para o empreendedor, para a empresa, que está ali fazendo o reajuste o tempo todo, e também que acaba se tornando muito chato para o consumidor final. Todo mundo sabe que tá tendo reajuste o tempo todo, que tá tendo alta de preços, que tá tudo subindo constantemente. Porém, ainda assim, é chato, a gente não quer ver um produto que a gente gosta, não quer ver aquela empresa que a gente admira mudando o tempo todo a sua precificação. Fica algo assim, meio enganoso, fica parecendo um despreparo da parte da empresa que precisa fazer esses ajustes. Pô, você não contemplou isso antes? Poxa, não faz aí o cálculo direito? Então, essa precificação estratégica ajuda até mesmo na visão do seu consumidor, do seu público em relação ao seu produto, ao seu negócio. Vai entender que você realmente é uma empresa de credibilidade, é uma empresa que sabe o que está fazendo. Quando você cobra, quando você decompõe, quando você tem consciência daquilo que você está cobrando, do que faz parte do seu preço, a sua argumentação fica muito melhor, ela fica muito mais confiável quando você passa, né, uma justificativa para o seu público falando assim, olha, estamos reajustando devido à alta disso, estamos reajustando devido à demanda, ao número de oferta, enfim. Tudo isso também ajuda muito na credibilidade, beleza? Então vamos repassar aqui rapidinho, deixa eu ver que horas são, já deu o nosso time aqui de 15 minutinhos, mas vamos repassar rapidamente aqui, tá? Dentre todas as formas de precificação, nós falamos sobre 3 formas, né, especiais. Acabei acrescentando mais uma, né, a quarta que é do markup, mas praticamente é a precificação por custos, que é aquela em que você considera apenas os gastos, os custos e despesas envolvidos no seu produto e aplica a sua margem de ganho. Tem muito utilizado também a questão de precificação com base em concorrência, onde deixa-se de lado um pouco mais essa questão de margens, de custos e foca-se mais na questão do preço de mercado realmente, e nessa precificação você tende a ficar muito restrito em relação à lucratividade do seu produto, do seu negócio, numa forma final. A terceira questão é com base nos seus diferenciais, você precificar um produto com base nos seus diferenciais, ok? E essa precificação você leva em consideração outros fatores, mas você foca muito mais no seu diferencial do que você tem para o seu mercado. E, saí aqui.
E falamos do markup. O markup é um indicador que você encontra através da sua gestão financeira aí em relação às suas despesas, os seus custos, quanto realmente te custa um produto e você faz a precificação de acordo com esse indicador. Dentre todas as opções, nós mencionamos aqui, eu mencionei para vocês, a questão do mix ideal, que seria partezinhas de cada uma desses formatos de precificação de forma inteligente, construir de forma inteligente um preço utilizando de todas essas possíveis variáveis e muitas outras se você tiver, como a questão de posicionamento de mercado, se você já tem um posicionamento definido, também utilizar dentro de um mix estratégico de precificação. Bom, por hoje, então, esse é o conteúdo que eu gostaria de transmitir aqui para vocês com relação às melhores práticas e mix ideal. Dúvidas, sugestões, né, particularidades de negócio, tudo que você sentir que precisa, né, ir mais a fundo, que você quiser compartilhar ou quiser uma orientação, fica à vontade, manda aqui pra mim, que eu vou estar respondendo com muito carinho pra você, com muita atenção. Reforço que aqui não vai ficar gravado, tá, essa live, mas vai ficar no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, vai lá, visita, se inscreve, porque por enquanto é um canal novo, mas logo ele será um canal aí também cheio de bons conteúdos mais extensos. Aqui nas redes sociais nós vamos trazer sempre conteúdos mais leves, mais curtos, que é essa a ideia, porém lá no YouTube sempre vai ter um material mais extenso, um material mais explicativo com relação à gestão simplificada, à precificação, que tem sido um pouco mais o foco aqui, ok? Agradeço a participação, agradeço se você assistiu até aqui, espero poder te ajudado, né, ter te ajudado em mais alguma coisa aí, elevado um pouquinho aí o seu nível de conhecimento em relação a negócios e conte comigo, ok? Até mais, nosso próximo encontro na segunda-feira, ok? Na segunda-feira nós vamos ter mais um chá às 15h15, logo mais eu coloco aqui o nosso tema, tá? Fiquem com Deus, até mais!